eu gostaria, antes de tudo, de expressar o meu agradecimento por essa oportunidade que o Clube de Engenharia está nos oferecendo de exprimir os nossos sentimentos, nossos pensamentos sobre a questão do desenvolvimento brasileiro em suas várias faces, né? Com pessoas, cada uma tratando de uma face, mas compondo esse rosário de expressões brasileiras sobre a questão do desenvolvimento brasileiro. O Clube de Engenharia tem uma tradição, o clube tem uma tradição de participação nas decisões políticas do Brasil, é a única entidade dentre as congêneres que tem uma tradição a esse respeito desde a sua fundação no século passado. Então, é com muita honra, muita satisfação, eu, como engenheiro, sócio do Clube de Engenharia, estar aqui em nome do clube a dizer o que eu penso sobre a questão do desenvolvimento brasileiro de um modo geral e muito especificamente, e muito especialmente, e muito destacadamente a questão é a figura de Celso Furtado, nosso grande pensador, nosso grande brasilianista. Celso Furtado é um nome, para nós brasileiros, simbólico, de uma importância extraordinária, porque ele não só, perante o mundo, esclareceu as questões mais profundas sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento, isto evidentemente aplicado mais à América Latina, mas com os conceitos que se podem considerar para o mundo todo. Celso Furtado foi o nosso cientista político, não apenas econômico, mas cientista social, cientista político, que examinou em profundidade as origens da nossa atividade econômica, os processos da nossa atividade econômica, não só do Brasil, como da América Latina como um todo, porque ele, como funcionário, como servidor da CEPAL, ele tinha os olhos muito voltados para a América Latina como um todo. E foi efetivamente um pioneiro, quer dizer, um pioneiro no sentido de jogar a luz sobre todo o nosso processo social, sob o ponto de vista prioritariamente econômico, mas com uma abrangência que tocava toda a sociedade, todo o processo social. E importante para nós é que ele foi um pioneiro do Brasil e um pioneiro da América do Sul. Claro que a gente não pode esquecer a figura de Raul Prebisch, que foi o primeiro a levantar as questões da desigualdade de tratamento no comércio internacional, desigualdade de tratamento do centro econômico, que era a Europa, e em relação à América Latina. Europa e Estados Unidos, o centro econômico do mundo, e em relação à América Latina. Agora, Prebisch levantou a questão. Prebisch pode-se dizer que foi responsável pela criação da CEPAL e por todo... Quer dizer, ele efetivamente levantou a questão, mas quem desenvolveu todo o pensamento latino-americano, todo o pensamento próprio dos países que estavam em desigualdade, sofrendo a desigualdade, foi Celso Furtado, foi o brasileiro Celso Furtado. E nós temos muito orgulho disso, e toda a obra dele foi sempre muito voltada para o Brasil e para a América Latina, embora ele tenha sido um cientista social, um economista capaz de explicar fenômenos de todo o mundo. Então, essa oportunidade, né, de celebrarmos o centenário de Celso Furtado para nós brasileiros tem um significado, uma importância toda especial, né, porque ele conviveu conosco, ele, é claro que viveu muito tempo fora do Brasil, inclusive exilado, mas aqui no Brasil exerceu funções extremamente importantes, funções governamentais
eu diria, prioritárias dentro das próprias questões governamentais, e sempre teve um destaque todo especial. Quer dizer, não há brasileiro que não respeite, não pronuncie com respeito o nome de Celso Furtado. Então, comemorar seu centenário, para nós, tem esse significado especial, e nós gostaríamos que esse evento, essa efeméride, produzisse resultados ainda mais vastos, mais amplos em todo o continente latino-americano, especialmente no Brasil, no aprofundamento ainda mais detalhado do estudo das nossas sociedades, das nossas economias, no rastro do que Celso construiu. Quer dizer, o desenvolvimento do pensamento de Celso Furtado é, para nós brasileiros, extremamente importante, não só pelo significado, mas como pela necessidade. Quer dizer, nós sentimos necessidade de aprofundar o pensamento de Celso Furtado e ainda desvendar questões que não foram ainda inteiramente esclarecidas a respeito da nossa sociedade e especialmente da nossa economia. Centenário de Celso Furtado é realmente uma efeméride. Ele foi uma pessoa que se dedicou muito ao Nordeste brasileiro, porque era oriundo de lá, ele era paraibano, oriundo do interior da Paraíba, viveu todos aqueles problemas durante a sua infância, depois fez a sua juventude no Recife, estudou lá. O Recife é a capital desta região brasileira subdesenvolvida, digamos assim. Então, ele tem toda a sua história e todo o seu pensamento, né, esta ligação fundamental com o Nordeste brasileiro, e foi o criador da Sudene. A Sudene foi uma superintendência criada no governo Kubitschek para se dedicar ao desenvolvimento do Nordeste, que tinha ficado atrasado em relação ao centro-sul do Brasil e que merecia e estava exigindo um tratamento especial. Kubitschek, Juscelino, grande presidente brasileiro, que tinha uma sensibilidade política extraordinária, percebeu toda a importância disso e nomeou Celso Furtado como que um vice dele para a região do Nordeste, com poderes muito amplos para decidir coisas que não precisariam, coisas do nível ministerial. Quer dizer, Celso Furtado foi um ministro para o Nordeste, um ministro do governo Kubitschek para o Nordeste. E os resultados foram muito importantes. Quer dizer, quem conheceu o Nordeste antes de Celso Furtado e depois de Celso Furtado constata flagrantemente a importância da presença dele na Sudene, o criador da Sudene, e de todo o desenvolvimento do trabalho da Sudene. Então, isso, para nós brasileiros, esse centenário tem esse especial significado de revelar a sua importância em todo o processo de desenvolvimento do Brasil, porque realmente há uma coincidência da presença de Celso Furtado com É claro que não foi só Celso Furtado, o próprio presidente Kubitschek foi um desenvolvimentista nato, era enfim, a sua sensibilidade política, ele era um grande líder político, mas tinha a sensibilidade para as questões do desenvolvimento. E pediu a Celso Furtado que, em seu nome, tomasse as medidas necessárias na região subdesenvolvida do Brasil, que era o Nordeste. Tudo isso são dados históricos, e dados históricos da minha geração, porque eu tive sempre ligação com os programas de desenvolvimento, porque desde cedo meu primeiro
eu recém-formado, fiz o concurso do BNDE, meu primeiro emprego, minha primeira ocupação, minha primeira responsabilidade foi com as questões ligadas ao desenvolvimento econômico, como funcionário, como servidor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. E nessa condição, claro que acabei tendo uma ligação muito frequente com o Celso Furtado e pude usufruir dessa ligação através dos conhecimentos que me chegavam pela conversa com ele, pela frequência com que estávamos juntos e ligados ao mesmo problema, que era o desenvolvimento do Brasil a partir da sua região subdesenvolvida, que era o Nordeste. Então, para mim extremamente importante e satisfatório estar aqui dando esse depoimento em relação ao que foi Celso Furtado para o Brasil, o desenvolvimento brasileiro e, muito especialmente, o desenvolvimento do Nordeste. E acho que, enfim, quero me referir ao Clube de Engenharia, que está sendo o tomador da iniciativa desses depoimentos. Então, a minha gratidão ao Clube de Engenharia, que também é o meu clube, eu sou engenheiro, e por essa iniciativa muito adequada e muito oportuna, muito propícia neste momento de, através de sucessivos desenvolvimentos, ir apresentando as questões do Brasil através desses pronunciamentos de pessoas que têm ligação, que têm, enfim, na sua origem e no seu trabalho, no seu desenvolvimento do dia a dia, ligação com essa questão fundamental, que ainda é fundamental para o Brasil, que é a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento no sentido mais amplo, que era o sentido de Celso Furtado. Desenvolvimento econômico, social, cultural, histórico, desenvolvimento no seu sentido mais amplo. Essa é a bandeira de Celso Furtado.